E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista chamava de raça de víboras aos maiores estudiosos do povo judeu. Eram eles que cuidavam das tradições e interpretavam os ensinamentos antigos. Igualmente, eles ensinavam práticas ritualísticas que nenhum proveito trazia para a humanidade. O questionamento de João Batista é justo. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os homens têm os olhos voltados para o presente, para a busca dos prazeres, o cultivo das riquezas e para os interesses momentâneos. Acontece que a vida não termina com a morte, e seremos cobrados pelo mau uso do nosso tempo, pelo prejuízo causado a terceiros pela falta de amor. A ira futura não é a ira de Deus, mas a consequência de nossos atos. Ação e reação, isso é o que estudamos em nossa doutrina. Não há mal que não tenha que ser reparado, e não há bem que não receba a devida recompensa. Tudo tem a sua consequência. Falemos um instante de castigo e recompensa, pois que nem o castigo é proporcional ao crime cometido, e nem a recompensa é de igual tamanho. Tudo é relativo. Fatores como conhecimento, intenção, perdão devem ser levados em conta. Sabe quem ajuda, estuda, trabalha hoje com a certeza que receberá amanhã. Tolo é quem atrapalha, deseduca, descansa hoje, despreocupado com o que encontrará amanhã. Nós temos o conhecimento, basta querer usá-lo. Avançando no conhecimento, eu diria que Deus não castiga. Se Deus não castiga, de onde vem o mal que parece ferir o nosso planeta? O homem primitivo tentou resolver essa questão quando criou um antagonista para Deus, um arcanjo rebelde, filho de Deus, que se transformou em inimigo da humanidade. Tal ideia é própria dos homens primitivos. Não compreendendo a Deus e sua justiça, achou por bem justificá-lo, culpando um ser imortal que tem a capacidade de influenciar a mente humana. Se admitirmos que Deus é todo-poderoso, nos questionamos porque Ele não destrói esse ser malévolo. Alguns poderão dizer: Deus é amor e é perdão. Ele não destrói a própria criação. Concordo com tal afirmativa, mas a dúvida persiste. Por que Deus não protege os seus filhos, nós humanos, que somos massacrados pela influência maligna? Se Deus não destrói a sua criação, por que não isola esse ser maligno, para que ele não influencie mais os homens? Alguns dirão: é porque Deus quer que nós conquistemos o paraíso pelo nosso próprio mérito. Aquele que vence a tentação é digno de alcançar o reino de Deus. Neste caso, eu diria que a figura do diabo é útil, pois que cumpre o papel para o qual foi criado. Neste caso, ainda, Deus usa do diabo para educar os filhos. Acontece que estudamos a doutrina espírita e não podemos nos perder em divagações que não levam a nada. A verdade é que fomos criados simples e ignorantes, e como tal passamos pela fileira da ignorância, até atingir a perfeição. Assim, nós já sabemos, os demônios nada mais são do que filhos de Deus, nossos irmãos, que evoluem como nós evoluímos. Nós e eles possuímos o livre-arbítrio. Podemos fazer a maldade ou escolher o bom caminho. Aquele que se demora no mal, seja ele encarnado ou desencarnado, pode ser chamado de demônio, mas na verdade é um espírito como nós somos. E os demônios, espíritos, não estão presos no inferno e nem em qualquer outro lugar. Assim como espíritos puros, podemos ir para qualquer lugar. Se assim não o fazemos, é porque as leis de Deus nos impedem de alcançar o infinito. Opa, esbarramos na explicação. Deus não castiga, mas criou leis perfeitas que nos conduzem ao progresso. Vou dar um exemplo. Se devido a meu peso não consigo alcançar as nuvens,
Se eu quiser ultrapassar as nuvens, devo conhecer outras leis divinas que me ajudem a vencer a gravidade. Nesse caso, eu construo um balão, nave espacial ou avião. A lei de Deus está presente no voo das aves e na queda de qualquer objeto. É da lei de Deus que tudo que fizermos de mal colheremos a consequência. Veja bem, não se trata de um castigo. Se eu bato em uma parede, a parede resiste ao meu movimento, com força proporcional. Isso na física se chama ação e reação. Sobre esse assunto voltaremos em outra oportunidade. O que importa nesse instante é que Deus não necessita de nenhum demônio para seduzir os homens pelos caminhos da maldade, nem de aplicar castigos, pois que é o próprio homem, exercitando o seu livre-arbítrio, que escolhe agir corretamente ou ir de encontro às leis de Deus. Em outro momento falaremos a respeito da aparente prisão dos espíritos e da influência que o espírito exerce sobre o outro. Esse texto faz parte do livro Comentários ao Evangelho de Mateus, de Paulo H.C. Gonçalves. Que Deus abençoe a todos nós.